Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um artigo científico, no qual nós fizemos uma resenha, e o título desse artigo é Resistência à compressão do solo cimento com substituição parcial do cimento porta por resíduo cerâmico moído. Bom, o solo cimento é um solo basicamente composto pelo solo cimento e água, e essa junção homogênea, compacta e curada consiste no solo cimento. Ele tem algumas propriedades importantes, como boa resistência à compressão, baixa retração volumétrica, boa impermeabilidade, durabilidade e baixo custo. O solo cimento ele pode ser utilizado na confecção de paredes, passeios, contrapisos, bases e subbases para pavimentação e ainda em contenção de encostas. Aqui no trabalho se viu a necessidade de conseguir um produto resistente a baixo custo. Então pesquisas têm sido realizadas para substituir o cimento Portland. Se diminui a quantidade de cimento Portland dentro das misturas, sem que se perca a qualidade. Aqui então foram confeccionados corpos de prova, que foram submetidos a testes e posteriormente analisados. O objetivo principal do trabalho é testar a resistência à compressão do solo cimento, com substituição parcial do cimento Portland por resíduo cerâmico moído. Esse teste é para determinar se existe viabilidade dessa substituição. Se existir, a gente vai encontrar a melhor relação de custo-benefício sem prejudicar na qualidade do material. Aqui o material testado, como já foi falado, é o resíduo cerâmico. É um material que ele possui características pozolânicas de impermeabilidade. Ele possui características de filler por preencher vazios, principalmente do solo, que contém muitos espaços entre o solo e ele pode preencher. É um resíduo da construção civil e de olarias, e por ser um resíduo, o Brasil hoje gera em torno de 90 kg desse resíduo por habitante. Então esse resíduo necessita então de ser reaproveitado. Os testes que foram feitos para se verificar se pode substituir parte do cimento Portland do solo cimento por cerâmico moído, resíduo cerâmico moído, são testes que obedecem padrões da ABNT e da ABCP. O solo utilizado nos testes foi processado e possui o mesmo padrão em todos os ensaios. O cimento utilizado foi o cimento Portland de alta resistência, que é o CP5 Ari, e os resíduos cerâmicos foram obtidos de uma olaria de Cascavel, no Paraná, provenientes de blocos rejeitados pelo controle de qualidade, por apresentar trincas devido ao processo de queima. Para a construção de todo o processo de teste, 3 variáveis foram consideradas em 3 níveis de estudo, sendo elas: a primeira variável, teor do material ligante, de 6, 8 e 10%, no caso o cimento, a umidade do solo, entre 11,8%, 13,8% e 15,8%, e o teor de resíduo cerâmico, entre 0, 25% e 50%. Para cada combinação, 3 ensaios foram realizados, totalizando 81 corpos de prova. Testes realizados e descritos mostraram após os testes foram descritas as seguintes conclusões. Ao analisar o aspecto físico-químico do material, o resíduo cerâmico possui composição química compatível com o estabelecido pela ASTM para uso como adição de cimento Portland.
apresenta ainda características pozolânicas de 84,21%, podendo ser então utilizado como tal. O comportamento global dos copos de prova mostra uma moldagem adequada, uniformidade quanto à resistência e massa específica de todos os copos de prova. O teor de resíduo é o que menos influencia na massa específica do solo cimento, mais um aspecto comprovado. O cimento mais o resíduo cerâmico se formaram de uma maneira que apresentam como um esqueleto sólido entre os grãos de solo. Então, entre os grãos de solo, eles se formaram como um esqueleto sólido. E ainda apresentam uma característica de microfilha, ocupando os espaços vazios entre as partículas do solo. Com relação à resistência à compressão, com proporção de 25% de material cerâmico e 6% de material ligante, ou 57% de material cerâmico e 8% de material ligante, se produz uma resistência de 2 MPa. Essa resistência é suficiente para garantir a qualidade do bloco cerâmico, do solo cimento. Bom, para concluir, ao substituir parcialmente o cimento Portland por cimento cerâmico moído, em proporções adequadas e testadas, se conclui que não se prejudica a resistência à compressão do solo cimento. Não se tem problema em substituir parcialmente o cimento pelo resíduo cerâmico moído na composição do solo cerâmico. Os testes mostram ainda e comprovam a possibilidade de usar o material. Essa confecção ainda se torna, devido a esses testes, que possibilitam a utilização do resíduo, torna o material mais econômico e ainda dá uma finalidade a um produto residual, porque se tem um resíduo cerâmico e é um resíduo que é normalmente jogado no ambiente, ele agora passa a ter uma finalidade. Por ser bastante aplicado e bastante utilizado na construção civil, o solo cimento com resíduo cerâmico evita então que esse resíduo cerâmico seja lançado no ambiente. Para finalizar, a diminuição do teor de cimento Portland torna mais barata a mistura, portanto torna o produto mais acessível. A utilização já foi relatada, que pode ser utilizado em parede, em subbase e base de pavimentação, entre outras utilizações. Por isso, em locais onde se necessita de um produto mais acessível, mais barato, pode fazer substituição, a qualidade não vai ser prejudicada e ainda vai se dar uma finalidade a esse tipo de resíduo que seria jogado ao ambiente.